Neste vídeo de hoje vamos navegar pelo programa da Declaração de Imposto de Renda. Nas aulas passadas nós tivemos uma visão geral das questões que nos obrigam a fazer declaração, questões específicas sobre, por exemplo, a questão do dependente, pessoas com moléstia grave. E hoje vamos navegar um pouquinho dentro do programa para a gente conhecer as fichas, aquelas informações gerais normais da declaração. Tá? Então vamos lá. Essa aqui é a aparência do programa, né? Você tem aqui aquela tela inicial, onde você pode escolher se você vai fazer uma declaração normal, se vai fazer uma declaração de espólio, de saída definitiva, foi o que eu falei da última vez. Vamos escolher aqui uma tela de declaração normal, tá? A declaração que é a maioria que são feitas, né? Então você vai escolher lá o íconezinho, nova, ou vai escolher lá embaixo a CEPO GovBR também do nova. Aí eu falei na última vez que a gente tem aquela questão do GovBR Ouro Prata. O GovBR Ouro Prata ele possibilita que você baixe algumas informações de forma automática sem que você precise ficar digitando. Na verdade, você tem a tarefa de conferir, né? Porque não é porque baixa automático que quer dizer que esteja tudo certo. Às vezes a fonte pagadora cometeu algum erro, ou quem disse que você pagou alguma despesa que seria, por exemplo, dedutível, pode ter errado também. Isso não é incomum de acontecer. Então você tem o trabalho de pelo menos conferir. Tá? É bom que isso fique bem claro, porque algumas pessoas podem pensar que à medida que eu utilizo o GovBR, eu não preciso conferir nada, né? Só incluir uma ou outra informação, e não é verdade. Você tem que conferir e ver se está direitinho. Principalmente aquelas questões mais sensíveis, como por exemplo despesas dedutíveis, né? Porque se são despesas dedutíveis, você já pode imaginar que a Receita Federal vai ter um crivo maior em cima dessas despesas, mesmo que seja de forma automatizada, que o sistema também faz cruzamentos automatizados. Então você vai colocar ali basicamente seu CPF, seu nome, né, ou o nome e o CPF da pessoa para qual você está fazendo a declaração, e aí você vai se deparar com esse resumo aqui, essas mesmas informações você também vai encontrar no menu lateral esquerdo. Então você tem ali identificação do contribuinte, o dependente desse contribuinte, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, imposto pago ou retido, pagamentos efetuados, bens e direitos, dívidas e ônus reais e cálculo do imposto. Basicamente, é isso que você vai se deparar de fichas da declaração. Aqui é o menu lateral que eu falei para vocês, mesma coisa. Ou seja, você tem vários locais que você pode acessar as informações. Bom, quando você vai fazer a primeira declaração, essa declaração é conhecida como declaração original. Então, a declaração de ajuste anual original. Se você vai retificar uma declaração que alguém já tenha feito, ou você mesmo tenha feito, você vai clicar em declaração retificadora. Tá? Quando você coloca retificadora, você fatalmente vai ter que colocar o número do recibo da declaração anterior. Quando você coloca a declaração de ajuste anual original, e até pede, tá, o número da declaração do ano anterior, mas não necessariamente ele vai te impedir de fazer a declaração original se você não informar o recibo do anterior. Você vai colocar o nome do contribuinte, data de nascimento. Título de eleitor não é uma informação obrigatória, mas dá aviso quando você não preenche. Então, se você não quer ficar vendo lá na verificação de pendências, qualquer pendência que seja, coloca, que é melhor, menos uma coisinha para verificar no sistema, mas não obrigatório. Aí ele pergunta se um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Isso aqui é para ver aquela questão, por exemplo, de prioridade no recebimento de instituição. Se houve alteração de dados cadastrais em relação ao ano anterior, sim ou não. Tá? Aqui na dúvida, se você colocar sim, vai ser tranquilo, porque às vezes você coloca não, aí na hora que você vai transmitir a pendência. Então, se você não tem certeza, coloca sim, e aí o sistema, se tiver qualquer tipo de alteração, ele vai atualizar, senão ele vai passar despercebido e não vai dar travamento na hora da transmissão. A declaração pergunta se possui cônjuge ou companheiro. Em caso afirmativo, você vai colocar aqui o CPF. Isso é uma informação importante, por ter em vista que em alguns casos a pessoa sozinha não teria como marcar com toda aquela despesa, com todos aqueles custos que ela tem na declaração, e quando você coloca o CPF da outra pessoa, existe aí um cruzamento de informações que, a grosso modo, a gente pode dizer que há aí uma análise de caixa em forma de casal, não em forma do indivíduo. Tá? Então, se tem companheiro, o cônjuge coloca o CPF, diz que sim, e prossegue com o preenchimento. Ele pede aqui para colocar o endereço, bonitinho, CEP, tudo tranquilo, telefone e e-mail.
E aqui embaixo ele pede as ocupações. Tá? Se for aposentado, você coloca o aposentado e não vai pedir mais nada. Tá? Não vai pedir a ocupação principal. Mas se for qualquer outro tipo de ocupação, ele vai pedir para você escolher aqui que tipo de ocupação que é. E é dividido em várias categorias. Praticamente as principais profissões ou funções você vai encontrar aqui. E em caso de não encontrar, coloca outras ocupações, que é um código genérico. Então, essa é a primeira ficha, que é a ficha de cadastro inicial. Em seguida, você tem, em ordem lógica, os dependentes. Caso o contribuinte tenha dependente, aqui ele tem que colocar qual o dependente, qual a situação do dependente, né? Qual o código específico do dependente. O dependente, é bom deixar bem claro que mesmo menor de idade tem que ter CPF. Então, todos os dependentes têm que ter CPF aqui, senão vai menor de vai dar a declaração, tá? E aqui ele pergunta o CPF, data, nome, e uma pergunta interessante que é se o dependente mora com o titular da declaração. Isso aqui, gente, foi uma polêmica grande, porque na época daqueles benefícios da pandemia, muita gente declarou que não tinha condições de arcar com as suas despesas e que se enquadrava em condição de receber benefício do governo, e aí essa pessoa figurava como dependente de declaração de outrem. E aí muita gente teve dor de cabeça, ou teve que devolver o benefício ou pagar imposto em cima disso, porque aí o benefício entrou no titular, né, naquele que declarou aquela pessoa como dependente, entrou como rendimento tributável. Então hoje você tem essa situação aqui, se o dependente mora com o titular da declaração, né? Então isso é importante ficar atento. Os alimentados também tem uma ficha específica. Os alimentados são aqueles que, por decisão judicial, né, ou escritura pública, né, são, assim dizer, tendo parte de suas despesas, né, e recebendo pensão de uma outra pessoa. Então, esses alimentados têm que ser identificados aqui, né, e tem que estar numa dessas situações, não é qualquer um, tá? Tem que ser uma pessoa que tenha decisão judicial ou acordo, né, homologado judicialmente ou escritura pública. Então não pode ser qualquer tipo de informação. Vou colocar aqui uma coisa que é informal, né? Houve uma separação, por exemplo, informal entre as pessoas, e aí um dos cônjuges mantém aquela outra pessoa com uma quantia, e por si só acha que isso já basta. Não, tem que ser algo homologado, não pode ser algo que seja apenas informal, tá? Isso é muito importante. E a partir do ano passado, nós já temos um novo entendimento que a pessoa que recebe essa pensão, né, ela não precisa declarar isso como rendimento tributável, que até então era tributável, né, e agora não é mais. Então, a pessoa que paga deduz, né, informa aqui, alimentados, a pessoa que recebe não vai ter a tributação novamente. O entendimento é que a pessoa que faz o pagamento, né, da pensão, ela já sofreu tributação, ela já pagou o imposto em cima desse rendimento. Foi um entendimento basicamente, de forma resumida. Aqui nós temos a outra ficha, que é os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Então aqui o titular, né, ele vai colocar o contribuinte principal, quais foram as fontes pagadoras dele durante o ano de pessoa jurídica. Basicamente, ele vai pegar o informe de rendimentos e vai transcrever essa informação para cá. Se essa empresa fez a declaração da DIRF, né, que é a declaração de imposto de rendimentos e retenção na fonte, e você utilizou o GovBR Ouro Prata, essa informação muito provavelmente já vai vir automaticamente preenchida aqui. Caso contrário, você vai ter que pegar o informe e ir digitando essas informações. E isso vale tanto para o titular como para o dependente, tá? Lembrando que para o dependente, mas não para o alimentado. O alimentado é outro tratamento. O rendimento do alimentado não entra aqui. O que entra aqui é o rendimento do dependente, tá? Então, o dependente que mora contigo ou não, mas é o dependente, o rendimento dele vai entrar aqui nessa ficha também. E esse é um outro erro muito comum de quem declara de renda, é informar o dependente. Às vezes informa até as despesas do dependente, que são despesas dedutíveis, mas não informa os rendimentos tributáveis. Isso é uma falha e que é muito facilmente motivo de malha fina, tá? Então é bom ficar atento nisso aqui.
Esse aqui é um exemplo de um informe de rendimentos, tá? Um relatório onde você tem ali os dados da fonte pagadora, os dados de quem é o beneficiário e as informações discriminadas, né? Tem ali cada quadrinho um tipo de informação. Por exemplo, o quadro 3, ele vem trazendo ali os rendimentos tributáveis, deduções, imposto de renda retido na fonte. O quadro 4, rendimentos isentos e não tributáveis. E aí você tem o quadro 7, por exemplo, que muita gente acaba não vendo, onde vem algumas informações como plano de saúde, a parte que é paga pelo empregado, né, que é uma parte dedutível, a parte que paga pelo empregado, não a parte paga pelo empregador. O que é pago pelo empregador não é dedutível no imposto de renda do beneficiário, do titular. Mas a parte que é descontada, geralmente isso vem no contra-cheque, né? Essa parte descontada é a que vem aqui discriminada, que é a parte que você pode declarar como despesa dedutível numa ficha mais à frente, tá? Não é naquela ficha de rendimento de pessoa jurídica, é mais à frente. Tanto a parte paga em relação ao titular, como a parte paga em relação ao alimentado ou ao dependente, tá? Aqui você tem uma outra ficha. Isso aqui é uma situação muito interessante, porque muita gente não preenche ou não sabe preencher. São os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, tá? Tanto pelo titular como pelo dependente. Quando a gente fala em rendimento recebido de pessoa física, a gente está se referindo basicamente aos profissionais liberais e aos profissionais autônomos. E o correto seria esses profissionais utilizassem o livro caixa e fizessem a apuração mensal do imposto de renda. Tá? O que acontece é que muitos não fazem isso. E aí isso tem dois efeitos. Um efeito é a pessoa não estar declarando, né, dentro do período correto, e com isso ela acaba declarando na declaração de ajuste anual e fica sujeito a, em algum momento, dentro de 5 anos, a Receita Federal cobrar os juros relativo ao pagamento fora do prazo. Porque quando você paga na declaração de ajuste, você não está pagando dentro do período de apuração mensal. Então pode acontecer, como já aconteceu em algumas vezes, do profissional liberal ou autônomo, né, ter de pagar juros e multa por não ter recolhido o imposto dentro da época devida. Um outro problema em relação a isso, tá, é que muitos não fazem o livro caixa porque desconhecem o livro caixa. E o livro caixa ele tem uma série de benefícios para aquela pessoa que faz o preenchimento mensal dele. Tá? Você pode abater uma série de despesas que, como pessoa física normal, você não poderia. Então, existe sim uma vantagem em fazer o livro caixa. Isso é até um assunto que a gente vai abordar mais adiante em outro vídeo, mas já adiantando essa situação do livro caixa. Rendimento do exterior, aqui a gente está falando, por exemplo, de uma monetização, né, que você tem de um canal do YouTube, por exemplo, de um blog, que são monetários, né, pagamentos que vêm de fora para cá. Você faz lá um câmbio, né, e recebe esse dinheiro. Esse valor também tem que ser declarado também, tá? E é passível de tributação também. Além de que você, dependendo do país, se você já pagou imposto lá naquele país, se for um país em que o Brasil tenha uma convenção, você pode compensar o imposto pago lá fora com o imposto devido aqui também, até o limite do imposto devido, é lógico. Então existe também essa possibilidade que muita gente também não sabe e muita gente está fazendo errado, tá? Pode dizer que tem muita gente aí tendo monetização e não está declarando. Pode dar problema? Pode. É certo que vai dar? A gente nunca pode dizer que é certo, mas no momento a Receita Federal pode sim cobrar, porque você está fazendo um câmbio, né? Mesmo de forma simplificada, e está entrando dinheiro na tua conta. Então, se o montante for elevado, a gente sabe que tem pessoas que têm monetização alta, isso é um problema. Então tem que ficar atento nisso também, ok? Isso não é Bitcoin, tá? Não é criptoativos, é outra história. Só para ficar claro que são coisas diferentes. Rendimentos tributáveis recebidos, aqui eu mostro a linha, como você preenche. Na verdade, se você faz o livro caixa, isso já vem automaticamente importado. O sistema já vai fazer aqui a transcrição do que você apurou durante o ano e o quanto você pagou de DARF, né, de carnê-leão, né, relativo ao livro caixa. Tá? Quem recebe aluguel também faz essa apuração do carnê-leão, tá? Quem recebe aluguel de imóveis é também importante isso, tá?
Aqui é um exemplo de um informe de rendimentos de quem recebe aluguel, tá? Que você vê o endereço, o nome da pessoa. Lógico que aqui são dados que não são reais, mas dá para você ter uma ideia de como é que funciona esse informe, tá vendo? Ali você tem o aluguel, as comissões são abatidas da base de cálculo. Nesse caso aqui não teve recolhimento de carnê-leão, porque ficou abaixo do teto tributável no mês, mas essa informação vai ali naquele campinho que a gente acabou de ver. Rendimentos isentos e não tributáveis, nós temos uma série de rendimentos isentos e não tributáveis. Mesmo você não tendo tributação, é importante que você declare, porque, como eu costumo falar, a declaração de imposto de renda é um grande fluxo de caixa. Então, se você tem, por exemplo, uma variação patrimonial e não tem um lastro para essa variação patrimonial, seja com rendimentos tributáveis, seja com rendimentos isentos, seja com dívidas contraídas, você pode cair na malha. Então, todos os rendimentos, mesmo que isentos, têm de ser declarados. E aí você inclui saque de fundo de garantia, indenização trabalhista, pensão por moléstia grave ou acidente, reforma, lucros recebidos de empresas. Tudo isso você tem que declarar aqui também, tá? Então, é importante. Inclusive, a restituição do imposto de renda do ano anterior. Muita gente não faz essa informação, mas a restituição que você recebeu, como você geralmente recebe ela, né? Como na verdade você recebe dentro do ano, né, dificilmente você passa para outro ano, ela também faz parte do seu fluxo financeiro de entrada, então ela tem que ser declarada também. E tem gente que tem restituição elevada, então quanto maior é o impacto desse valor dentro do fluxo de caixa do contribuinte. Aqui um exemplo, né, de uma pessoa fictícia declarando lucros e dividendos recebidos. Tá? Ela coloca ali o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor. Aí você tem também outra ficha, que são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Ou seja, você pagou, você não vai ter restituição daquele valor, mas é importante que você declare, mais uma vez, pela questão do fluxo financeiro, do fluxo de caixa da tua declaração. E aqui nós temos rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação dos lucros ou resultados, que algumas pessoas recebem, e outros casos que possam não estar enquadrados em nenhum desses. Então, aqui você declara essa informação. Mais uma vez falando que quando você tem o GovBR, né, Ouro Prata, algumas informações podem vir automaticamente aqui para essa ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva ou definitiva. Aqui um exemplo de preenchimento, né? Você coloca lá o rendimento de aplicação financeira, você coloca qual o tipo de beneficiário, se é o dependente ou o titular, o nome já vai automaticamente sendo preenchido, CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor. Muito tranquilo também, nada assim complicado. Agora nós temos uma outra ficha importante também, que é a de rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica pelo titular com exigibilidade suspensa. Então aqui você pode ter casos, por exemplo, de contestação na justiça, né, em que o contribuinte não pagou o imposto sobre aquele rendimento, porque ele está sendo decidido em justiça, por exemplo, você tem um depósito judicial do imposto, então você tem que declarar nessa ficha aqui específica, tá? Então esse rendimento você também declara na ficha de exigibilidade suspensa. Temos também uma outra ficha, que é o rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas recebidos acumuladamente pelo titular. Isso aqui é muito comum, por exemplo, com aquelas pessoas que entram com alguma causa na justiça e que recebem esse valor tempos depois, e esses valores se referem a vários meses, por exemplo, de um determinado verba. Por exemplo, a pessoa entrou na justiça requerendo lá um benefício, um anuênio, por exemplo, um triênio que ele não recebia. Esse valor, durante vários anos, foi acumulando, ele entrou na justiça e ganhou. Só que ele ganha na justiça de uma vez só. E aí, se ele oferecer isso de uma vez só a tributação, o imposto vai vir pesado em cima dele. Então, a Receita tem essa ficha justamente para que você possa discriminar qual o valor e a quantas parcelas aquele valor se refere. Né? Se refere a apenas uma parcela, a 15 parcelas, as parcelas podem ser meses, por exemplo, que você está questionando daquele valor, entendeu?
Então, essa ficha serve para isso. E você escolhe se você quer tributar isso no ajuste anual ou exclusivamente na fonte. Quando você opta pelo ajuste anual, esse rendimento sendo tributável, ele vai ser o quê? Ele vai ser adicionado aos demais rendimentos do ano, e aí, se for o caso, você ainda vai ter um imposto a pagar em cima desse valor, além do valor que você já pagou se você já teve alguma retenção na fonte. E se você escolher exclusivamente na fonte, a tributação dele é separada. Se você já pagou o imposto lá por ocasião da sentença, por exemplo, você muito dificilmente terá que pagar mais alguma coisa na declaração, porque ele é exclusivamente na fonte. Tá? A não ser que alguém tenha cometido um erro lá, mas é muito raro isso acontecer. Você me perguntar qual o melhor método? Vai depender, né? Aí você, na hora que estiver preenchendo, tem que ficar atento às variações que o próprio sistema vai colocar para você no canto inferior esquerdo da tela. Ele vai sempre mostrando o valor a pagar pelo sistema simplificado ou pelo completo com deduções legais. Aqui, imposto de renda, imposto pago ou retido. Aqui você tem os impostos, as guias que você ou faz o recolhimento complementar, que é o código do DARF 0246. E aqui, mais uma vez, é importante destacar que muita gente tem mais de uma fonte de renda com valores baixos e que às vezes não tem retenção na fonte, mas quando junta todas essas rendas na declaração de ajuste anual, às vezes a pessoa leva um susto porque vem uma cobrança pesada de imposto. Por quê? Porque individualmente cada fonte pagadora fez o cálculo e deu um valor muito baixo, não deu valor nenhum para pagar. Mas na declaração de ajuste anual, quando você junta todos esses rendimentos, aí você vê o impacto real da tributação em cima disso. Então, o que algumas pessoas fazem? Elas já fazem um recolhimento com o código 0246, né, que é o imposto de renda complementar, para quando chegar na época do imposto de renda ela não ter essa surpresa desagradável, né? Mas poucos utilizam esse artifício para poder minimizar os impactos, tá? Eu falo isso porque eu já vi vários casos assim. Isso é comum com médicos, com professores, tá? Que tem mais de uma matrícula, muito comum isso. Imposto pago no exterior, isso aqui é uma informação que vai trazer aquela outra ficha automaticamente. Lembra que eu falei para vocês que é compensado o imposto pago no exterior até o limite do imposto devido? Então essa informação vem para cá, beleza? Desde que haja, como eu falei, convênio entre os países. Imposto retido na fonte do titular, imposto retido na fonte do dependente, a maioria dessas informações vem de forma automática de outras fichas. Aí, carnê-leão, que também pode vir automático, tá? Se você preencher o livro caixa. E aqui temos a ficha de pagamentos efetuados, tá? Então nós temos aqui pagamentos tanto dedutíveis como não dedutíveis. Outro erro comum é as pessoas só declararem que é dedutível e não declarar o não dedutível. Na verdade, você declara o máximo de informações úteis. Você utiliza aqui também para usamento de informações, se tem alguma boa que está declarando. Então é importante que você mesmo seja uma despesa dedutível, tá? Tá ali, coloca, o documento coloca, tá? E tem muita gente tendo surpresa com o GovBR, porque quando vai puxar, parece um monte de aluguel, a pessoa não tem costume de dar todas as informações de forma organizada e leva o samba, tem tanta gente coisa para aluguel que eu até me perdi, né? E aí se perder pode dar um problema sério lá na frente. Né? E é um rol de tudo que você pode escolher para poder retornar a sua declaração. Beleza, pessoal? Gente, o vídeo de hoje. Para o vídeo, a gente prosseguimenta outros detalhes das declarações, tá? Nós vimos na aula de hoje uma visão geral e o que tem que aparecer em cada ficha de forma geral.